E aí, galerinha, preparados para o começo do Brasileirão 2021? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. O meu nome é Charles e esse é o meu primeiro ano de Cartola Futebol Clube aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao conteúdo apocalíptico. Para aqueles que gostam de uma boa leitura sobre zumbis ou ver conteúdos apocalípticos, eu recomendo o meu canal e as minhas redes sociais. Elas estão bem debaixo desse vídeo, e caso você se identifique, espalhe essas ideias e se inscreva no canal. O meu canal é voltado para diversos temas, sendo que um deles é o Cartola, assim como o futebol. Como vocês podem ver, o Santos é o time do meu coração. Deem uma olhadinha nas ferramentas sociais e faça parte dessa iniciativa. Sem mais demoras, vamos para o nosso primeiro vídeo de dicas no Cartola Futebol Clube 2021, rodada número 1. A novidade esse ano é o banco de reservas e vamos aprender a usá-lo no decorrer das rodadas. A primeira grande dica é a utilização do top 3. Eu acho muito importante a gente sempre se basear nos 3 jogadores mais escalados da rodada. A segunda dica é a utilização dos jogadores mais caros e não desistir deles ao longo das rodadas. Depois dessas dicas iniciais, bora falar sobre a metodologia de escalação e como funcionam as minhas dicas aqui no meu canal. Nós temos o time titular e nós temos o time reserva. No time titular, os jogadores que acredito que vão mitar nessa rodada com base nas cartoletas que eu possuo. No time reserva, outros jogadores que podem imitar nessa rodada, e eu não estou baseando nas cartoletas que eu possuo, já que funciona como se fosse dicas extras do canal. Do meu ponto de vista, é como se fosse uma Copa do Mundo, precisa ter mais ou menos um número exato de dicas, e não adianta ficar dando milhares de dicas por posição ou por jogadores, já que a ideia é tentar ser mais assertivo em relação aos times. Agora sim, companheiros, bora para a primeira rodada do Cartola, companheiro. Como vocês podem ver, esse é o nosso time titular e vamos esmiuçá-lo. Bom, aqui estamos de volta para falar sobre cada jogador e suas posições. E começaremos pelo gol, já que o melhor ataque é a defesa, companheiro. No gol, Walter do Cuiabá, ele que jogou muito bem quando decidido pelo Corinthians e acredito que por um novo clube ele com certeza fará um belo jogo nessa primeira partida do Brasileirão, companheiro. Miranda do São Paulo, que retornou muito bem à equipe e juntos conseguiram conquistar o título do Paulista. Acredito que ele tenha condições de desarmes nessa primeira rodada do Brasileirão, mesmo que o Fluminense faça um gol. Léo Ortiz do Bragantino, que fez uma bela temporada o ano passado e acredito que esse ano continuará se destacando na defesa. As laterais, Felipe Luiz do Flamengo, ele que foi eleito um dos jogadores a custar 5 cartoletas. Acredito que tenha muito potencial contra esse clássico contra o Palmeiras no primeiro jogo. Bruno Pacheco, do Ceará, um ótimo jogador e acredito que esse jogo será 0 a 0. No meio campo, Arrascaeta do Flamengo, ele que mitou muito o ano passado e acredito que esse ano continuará mitando, ainda mais nesse jogo clássico contra o Palmeiras. Claudinho do Bragantino, mais um jogador que não pode ficar fora da sua seleção ou do seu time. A grande verdade é que Claudinho destruiu o ano passado. Acredito que ele continuará se destacando esse ano e não podemos esquecer que ano passado ele estava como atacante e agora numa nova posição no meio campo do Cartola. Gabriel Pirani do Santos, ele que é uma grande joia do Santos Futebol Clube, acredito que tenha condições de imitar nessa primeira rodada do Brasileirão. É uma grande aposta. No ataque, Renato Kaiser do Atlético Paranaense. Acredito que ele tenha potencial para fazer gols nessa rodada, já que o jogo contra o América Mineiro promete, e eu acredito que o Atlético Paranaense vai responder à altura. Pablo, um ótimo jogador de São Paulo e acredito que possa se destacar nesse primeiro jogo contra o Fluminense. E o nosso capitão é Hulk do Atlético Mineiro. Acredito que ele tenha potencial de fazer gols nessa primeira rodada contra o Fortaleza. O técnico é Alberto Valentim do Cuiabá. Desejo boa sorte aos nossos jogadores e que ninguém zique a nossa escalação. Na reserva, nós temos o goleiro Cleiton e o lateral Edmar do Bragantino, o zagueiro Gustavo Henrique do Flamengo, o meia-campista Nonato do Internacional e o atacante Vitor Bueno do São Paulo. Vamos agora para o nosso time reserva. Esses são os atletas que acredito que vão conseguir imitar nessa primeira rodada do Brasileirão, companheiro. Vamos acompanhar agora a seleção reserva, companheiros.
O Cássio, companheiro, que é um dos maiores goleiros que nós temos aqui no Brasil. É lógico e evidentemente que depois tem o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni tá aposentado, né, companheiro? Vitor Cuesta do Internacional, ele que tem tudo para brilhar nesse primeiro jogo do Internacional. Thiago Heleno do Atlético Paranaense, ele que é uma grande aposta nessa primeira rodada. Guilherme Arana do Atlético Mineiro, ele que tem muito potencial para desarmes e assistências. Acho que vai ser um jogo muito disputado. Calegari do Fluminense, existe grande possibilidade de imitada contra o São Paulo Futebol Clube nessa primeira rodada do Brasileirão. Nenê, um bom jogador e a lei do ex. Vina, um jogador que o Ceará conseguiu manter no elenco e tem potencial de imitada nessa primeira rodada. Luan do Corinthians, companheiro, esse cara não pode ficar fora do seu time, companheiro. Gabigol, outro jogador que não pode ficar fora da sua seleção ou time. Caio Jorge dos Santos vai marcar nessa rodada. E o nosso capitão é o Fred do Fluminense, tomara que ele faça um gol nessa rodada. Bom, aqui foram as nossas dicas de cartola no canal do Conteúdo Apocalíptico. Joguem conosco nesse time e muito obrigado e desculpe alguma coisa. Até a próxima rodada e valeu!